No livro A Prova Brasil de Língua Portuguesa, vamos fazer as atividades da página 46 até 49. O gênero textual que vamos estudar na lição 10 é o texto de divulgação científica. O que é isso? Esse tipo de texto ele pode noticiar uma descoberta ou aprofundar um tema com o objetivo de explicá-lo à luz da ciência. Ou seja, não é um texto que tem opiniões pessoais, achismos, né? É algo que é escrito baseado em experiências científicas, tá? Então, esse tipo de texto ele se baseia em descobertas científicas, em veracidades científicas. Nesse último caso, geralmente, ele é escrito por um especialista no assunto. Então, quando se tem o objetivo de explicar algum assunto, né, com base no que é conhecido pela ciência, geralmente quem faz isso é um especialista nesse assunto, né, um cientista que estuda esse assunto. Então, aqui nós temos um texto que é de divulgação científica. Vejam aqui que nós temos o título, que se chama Por que Dormimos? E aqui nós temos um subtítulo, ou seja, é como se fosse um complemento desse título principal. E aí o subtítulo tem o seguinte: entenda a importância daquelas 8 horinhas noturnas de sono. Aqui embaixo nós temos a informação de quem escreveu esse texto de divulgação científica. Como eu falei para vocês, quem costuma escrever esse tipo de texto são estudiosos do assunto, ou seja, cientistas que pesquisam sobre esse assunto. Então, aqui nós temos que esse texto foi escrito pela Susana Herculano Rousel, né, Ouzel, que é do Departamento de Anatomia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, aqui nós temos uma parte desse artigo dela, né, desse texto, falando sobre a importância do sono, a importância de dormir. Então, vocês vão ler esse texto, prestar atenção na linguagem que ela utiliza nesse texto, né, nas informações que ela traz nesse texto, quais são as informações científicas que ela aponta aqui para validar o que ela está falando, tá? Então, observem tudo isso enquanto estiverem lendo o texto. A questão 2 quer que você escreva aqui quem é a autora do texto. Tá lá logo depois do título e do subtítulo o nome dela. E aqui ela também quer saber onde é que ela trabalha. Lá também está escrito onde ela trabalha, o departamento onde ela trabalha, tá certo? 3. Para o leitor, é importante saber em que instituição a autora do texto trabalha. Por quê? Vamos lá, pessoal. Por que aparece a instituição de trabalho dela? Porque essa instituição é onde ela realiza as pesquisas científicas. Então, a instituição ela vai validar o trabalho da pesquisadora também, tá? Então, quando ela coloca a instituição onde ela trabalha, isso passa também uma credibilidade para a gente, né? Porque a gente vê que ela realmente trabalha num departamento onde estuda isso, né? De uma instituição que é conceituada, que é respeitada no assunto. 4. Em que veículo esse texto foi publicado? Lá no finalzinho do texto, no finalzinho mesmo da folha, tem umas letrinhas pequenininhas, né? Com o nome do veículo onde esse texto foi publicado. Veículo, pessoal, né, não é no sentido de carro, de transporte, não, tá? Mas de transporte de texto, ou seja, qual é o portador desse texto, onde é que esse texto está escrito, tá bom? Então, vocês vão colocar aqui. E aí ele também pergunta na questão 4, a que público se dirige? Bom, ele está escrito de uma forma simples para que crianças, né, que se interessem por temas científicos possam entender e possam compreender esse texto. 5. Qual é o objetivo desse texto? Pessoal, o objetivo é esclarecer ao público infantil por que temos necessidade de dormir. Então, aqui é o objetivo, né, principal que a autora tinha quando escreveu o texto. Esclarecer sobre a importância e sobre a necessidade que temos de dormir. No subtítulo, entenda a importância daquelas 8 horinhas noturnas de sono, o termo destacado, ou seja, a palavra entenda,
Está relacionado com o objetivo do texto, que é explicar a importância do sono, ou será que indica que a autora fez uma descoberta e vai transmiti-la ao leitor? Bom, pessoal, quando ela diz entenda, ela já está querendo dizer que no texto ela vai explicar qual é a importância daquelas 8 horinhas noturnas de sono. Então, ela já está deixando claro qual é o objetivo dela com esse texto. Então, vocês vão marcar aqui a opção correta. 7. Releia o início do texto. Gente dorme, cachorro dorme, passarinho dorme, mosca dorme. Epa, mosca dorme? Por que a autora faz uma lista de animais que dormem? Então, pessoal, aqui vocês vão dizer que ela fez isso para enfatizar, ou seja, para destacar a importância do sono para todos os animais, até mesmo para aqueles que pensamos que não dormem, como a mosca, né? Por isso que ela pergunta assim: epa, mosca dorme? Vocês já tiveram esse tipo de dúvida se as moscas dormem ou não, ou se outro tipo de animal dorme ou não? Então é isso que ela quis provocar com essa pergunta aí, tá? Ela quis despertar, né, o interesse, a importância desse assunto do sono para todos os tipos de animais. 8. Ainda sobre o início do texto, responda. A pergunta, epa, mosca dorme? É dirigida a quem? Quando ela faz essa pergunta, ela está conversando com quem? Com o leitor, né, pessoal? Com quem está lendo o texto. B. Ao fazer isso, a autora espera que o leitor saiba a resposta à sua pergunta ou ela busca se aproximar do leitor como se conversasse com ele? C. Sublinhe no texto outro trecho em que a autora usa esse recurso, ou seja, o recurso de tentar se aproximar do leitor enquanto escreve. 9. Releia o trecho. Todo mundo sabe, por experiência própria, que aquelas 8 horinhas noturnas de sono são indispensáveis. A palavra indispensáveis poderia ser substituída por obrigatórias ou inúteis. 10. Retome o terceiro parágrafo do texto. Então, vocês vão lá para o texto, vão contar os parágrafos e vão reler o terceiro parágrafo, tá? O pronome ele, que tem nesse parágrafo, está substituindo qual palavra? B. E o pronome eles, que palavra está substituindo? 11. Releia o trecho. Ainda não se sabe ao certo por que é preciso dormir todo dia, mas uma dica vem da marca mais característica do sono. Podemos concluir por esse texto que são necessários mais estudos para se determinar exatamente por que precisamos dormir todo dia, ou não há interesse dos cientistas em descobrir por que as pessoas precisam dormir todo dia? Quando ela diz assim, ainda não se sabe, esse ainda quer dizer que existe sim uma perspectiva de se descobrir isso, né? Mas isso só vai acontecer depois de novos estudos, né? De mais estudos acontecerem em relação a esse assunto. Então, vocês vão marcar aqui a opção correta. 12. Por que o sono é autorregulado? Então, lá no texto, ela explica isso, então vocês vão colocar aqui, tá? Que o sono, quanto menos se dorme, mais é preciso dormir, né? Então, você vai colocar isso aqui. 13. Segundo o texto, o que são neurônios? Essa informação está lá no texto, vocês vão procurar a explicação do que são neurônios e vão escrever aqui. 14. Releia o trecho. Isso acontece porque a sonolência que precede o sono, ou seja, que vem antes, né, do ato de dormir, antes do sono, vem do acúmulo de uma substância chamada adenosina. Podemos substituir que precede o sono por que se origina no sono, que ocorre antes do sono ou que ocorre depois do sono. Prestem atenção nesse pré, né? Esse pré é um sufixo que representa algo que vem antes, tá certo? 15. Na afirmação, quanto menos se dorme, mais é preciso dormir,
É correto afirmar que dormir pouco é consequência da maior necessidade de dormir? Ou será que a maior necessidade de dormir é que é consequência de se dormir pouco? 16. Observe os termos destacados no trecho abaixo. Quanto mais eles trabalham, mais produzem adenosina, que vai se acumulando no cérebro. Esses termos dão a ideia de proporção, alternância ou conclusão. Pessoal, vejam que aqui ele está dizendo que quanto mais algo acontece, mais outra coisa acontece. Então, vejam que existe uma proporcionalidade entre duas coisas que estão acontecendo. Se uma aumenta, a outra também vai aumentar. 17. Complete o quadro com a causa ou a consequência de noites bem dormidas ou não. Então, aqui você vai escrever a causa que gera a sensação de cansaço, de não encontrar as palavras, a dificuldade de fazer contas de cabeça. Então, o que é que causa isso? Tá? Então, você vai, de acordo com a informação que tem no texto, você vai colocar aqui. O que é que te deixa assim? É quando você faz o quê? Né? Aqui nós já temos as outras causas, por exemplo, o acúmulo de adenosina. O que é que acontece quando tem o acúmulo de adenosina? Aí você vai colocar aqui a consequência, o que é que acontece, tá? E dormir, o que é que acontece quando a gente consegue dormir direito? Qual é a consequência? Você vai escrever nessa linha. Concluímos a atividade de português. Parabéns e até a próxima!